Olá, eu sou a Ana, Eu sou o André. somos os pais da Amélia e estamos, literalmente, à experiência. Ir ao dentista provoca sentimentos muito dispares cá por casa. Por um lado, eu, Ana, tão fraquinha nestas coisas da saúde e sendo daquelas que desmaia só com o cheiro que caracteriza o ambiente hospitalar, até me revelo resistente nesta especialidade. Talvez pelo facto de só teres tido uma cárie aos 33 anos. Agora, para quem nunca soube o que era uma consulta só para ver se está tudo bem, porque havia sempre qualquer coisinha para resolver... Oh, também arranquei os sisos inclusos. Mas sim, é claro que passaste pior nesta área e é exatamente por termos estas duas formas de lidar dentro da mesma casa que gostávamos que desde cedo a Amélia pudesse começar a construir uma boa relação com dentistas. E nem imagino o pânico que foi ouvir que ela, até na forma da boca, era igual a mim. A médica deve ter ficado baralhada, porque eu só dizia que seja na forma e não nos dentes, que seja na forma e não nos dentes. Gostava mesmo que para ela a ida ao dentista fosse sinónimo de uma rotina sem dor, sem medo, e fico mesmo feliz quando a vejo deixar lavar os dentes para tirar os bichinhos, como ela diz. E apesar das birras de dimensões exageradas, acho que também fico feliz quando ela quer lavar os dentes sozinha. Fico com os cabelos em pé, mas vá. Percebo o que dizes. E sim, ficaria pior se fosse birra para não lavar os dentes. Mas o tempo investido em negociações é duro, acreditem. Por tudo isto e porque há dicas tão simples que contribuem para que fique mais fácil cumprir os cuidados necessários e evitar problemas, marcámos uma consulta com a Joana Costa, mais conhecida como a Fada do Dente. Uma consulta que agora partilhamos e em que, acreditem, houve revelações surpreendentes. Ora, ouçam lá. Hoje vamos falar sobre um assunto que aqui em casa divide-se, digamos assim, em duas partes. Por um lado temos a mãe, a Ana, que até gosta de ir ao dentista, felizmente nunca teve más experiências, e depois temos o lado do pai, que tem umas histórias que o marcaram e que tem assim um grande receio de se sentar naquela cadeira maldita. Podes dizer favor, não tem problema. Por isso, e tendo em conta que ainda não sabemos bem qual vai ser a reação da Amélia, temos connosco Joana Costa, mais conhecida por Fada do Dente, e deixem-me que diga, da maneira como ela simplifica as coisas e torna as coisas até bonitas, vamos dizer assim, é mesmo uma fada. Muito obrigada, Joana, por estares aqui connosco e por esta oportunidade de conversarmos um bocadinho. Olá, obrigada eu. Muito obrigada pelo convite. Acima de tudo, porque realmente, inevitavelmente, é uma área que todos nós temos algumas más experiências, outras nem tanto. E, acima de tudo, acho que há aqui muita coisa para desmistificar e para realmente clarificarmos e para brincarmos até um bocadinho com esta área da saúde que realmente é tão importante e que precisa ainda de muita descomplicação. Lá está, exatamente, e até porque às vezes as más experiências vêm do facto de nós não irmos regularmente, ou seja, parece que está tudo bem, portanto não é preciso ir agora, só vamos quando temos um problema, uma dor, e daí se calhar as experiências às vezes serem um bocadinho mais dolorosas. Agora o André está neste momento com aquela cara do... Eu vou estar sempre a chorar neste episódio, acho que vou passar o episódio a chorar, à espera que a Joana me diga, abre a boca, André, e eu começo a tremer. Eu vou tentar mudar isto. No final da conversa vamos ver se vai... Sim, eu marco uma consulta. E por isso, Joana, sem mais demoras, a primeira pergunta é mesmo se a preocupação com os dentes deve existir antes mesmo de eles nascerem. Sim, realmente essa questão é muito boa e muito pertinente, até porque hoje em dia, felizmente, a saúde, a ciência está muito avançada, principalmente na área da medicina dentária, e nós sabemos hoje em dia que fala-se muito dos primeiros 1000 dias de vida do bebê. Portanto, falamos do bebê, mas na realidade os primeiros são da grávida, não é? Naqueles 9 meses que, por vezes, é uma aventura. E depois, os primeiros 2 anos de vida do bebê cá fora da barriga, portanto, com tudo o que podemos controlar e minimizar e guiar para uma futura saúde oral muito, muito melhor. E tentar minimizar aqui um bocadinho a genética, não é? Porque quer queiramos, quer não, os nossos filhos não vão sair ao vizinho do lado, portanto precisamos mesmo de perceber que, Espero ok, que não. nós temos problemas. Se eles têm realmente, se nós temos realmente, nós pais, problemas de saúde dentária, quer sejam eles de crescimento dos maxilares ou de saúde dentária, ou ambos,
Portanto, convém mesmo, desde cedo, começarmos a procurar ajuda para que isto não fique realmente uma situação mais complicada de ser tratada e a tal situação dolorosa ou de problema quando procuramos a ajuda. Portanto, aí sim, sem dúvida, aí não há milagres, não é? Quando temos um problema já implantado em boca ou detectado, claro que depois vai ser sempre mais complexo o tratamento, ainda assim hoje em dia muito mais simples do que até há um par de anos atrás. Portanto, sim, Eu sinto que isso foi para mim. Eu estou a sentir que isto foi para mim. Joana, o nascimento dos dentes, no nosso caso na Amélia, nós percebemos que a afeta de alguma forma, nós percebemos que há ali alguns sintomas que nós sabemos que vai dar em dente. Isto é uma coisa normal na Amélia, mas podemos fazer alguma coisa para aliviar estes efeitos que acontecem e o que é que deve ser encarado logo como sinal de alerta? Então, de facto, sim, não há aqui uma bola de cristal para percebermos quando é que os dentes vão nascer efetivamente na semana específica e dia, mas medicamente há aqui uma série de sinais e sintomas que nos dão logo aqui um alerta. E o que eu normalmente passo para vocês em casa é, acima de tudo, duas coisas muito importantes. A primeira é olhar. Precisamos de olhar para a boca do nosso bebê, sem receios, e perceber que a partir do momento em que a gengiva, ou melhor, aqueles roletes de gengiva, não é? Que estão desdentadinhos, tipo velhotes, não é? Deixam de ter aquele cordãozinho, há um cordãozinho ao longo da gengiva toda, que com o passar dos meses, principalmente ali a partir dos 4 meses, porque os primeiros dentes, por norma, tendem a nascer entre os 4 meses e os 14 meses, e está tudo bem, não é aquela coisa do, aos 6 meses tem que ter dentes, não tem, há aqui algum problema. Não. Portanto, não se guiem pelas tabelas que vão ver ao Dr. Google, portanto, aqui são intervalos de tempo, estamos a falar de saúde, estamos a falar de timings individuais de cada bebê e cada criança, portanto, é óbvio que não vai ser chapa 5 e vai estar tudo bem, ok? Portanto, esse é o primeiro sinal, o desaparecimento daquele cordãozinho fibroso que está ali ao longo, portanto, quando ele começa a desaparecer realmente, começamos a perceber que as gengivas começam a ficar mais grossas. E quando eu digo grossas, é mesmo mais largas, mais gordas. E isso é logo um sinal de que, o que a ciência nos mostra, não é? Que mais coisa, menos coisa, daqui a 2 semanas e meia, que realmente começa a romper o primeiro dente, ok? Portanto, isto nos primeiros dentes. Porque depois, a partir do momento em que nascem os primeiros 2 dentinhos de baixo, os outros já parecem tipo pipoquinhas e nós muitas das vezes não conseguimos identificar tão bem, a não ser, lá está, a parte comportamental do nosso bebê, ou da nossa criança, ou seja, começamos a ter realmente aquelas noites em que eles acordam e choram e que fralda está ok, fome está ok, mimos, colo está ok, e ainda assim eles continuam ali a barafustar, e nós pensamos, bolas, mas o que é que tu precisas, não é? E aí sim, muitas das vezes são dentes, ok? Há irritabilidade porque há desconforto e o bebê não fala, portanto, o que é que ele vai fazer para comunicar? Chorar. E nesses casos, que SOS é que nós aplicamos a estes coitadinhos, que é, como diz Joana, há momentos em que o feitio está tão especial, está tão naquele ponto, que qualquer coisa é que nada serve, nada mesmo. O que é que nós podemos fazer? Realmente nada serve, é mesmo isso. Bom, efetivamente, o que está mais do que provado, se é um bebê que é amamentado, quanto mais vezes for à maminha, melhor vai ser o limiar de tolerância à dor e ao desconforto que está a ser sentido pelo bebê, não é? Pelo rompimento da gengiva pelo dente. Portanto, aí sim, muita maminha, muito colo, não é? Porque tudo o que é equilíbrio emocional, a criança vai inevitavelmente ficar muito mais estável e ter muito mais ferramentas para se conseguir autorregular. E, claro, tudo o que são medicamente situações que promovam o alívio da dor. E esqueçam gel de aplicação tópica, não há evidências científicas, muito menos aqueles homeopáticos, que eu sou super a favor, atenção, mas que infelizmente não aliviam a erupção dos dentes. E mais, que é, temos uma questão muito pertinente nesta história dos homeopáticos, que é, a maior parte dos homeopáticos, se não todos, não tenho conhecimento para vos dizer isso, mas a grande maioria sim, tem açúcares para estabilizar os seus princípios. Pronto. Portanto,
quando eles são aplicados para o rompimento dos primeiros dentes, quando ainda não temos dentes na boca e realmente queremos ajudar o bebê a aliviar, ok. Tenho imensas situações de feedback de pais que garantem que efetivamente o bebê ficou muito mais relaxado. Pronto. Agora, quando já existem outros dentes em boca, muitas das vezes nós estamos a dar até mesmo durante a noite os homeopáticos, que não vamos fazer uma escovagem a seguir, portanto estamos a colocar em risco aqueles dentes que já existem e que acabaram de nascer. Portanto, não é de todo uma boa opção. Portanto, esquecer geles, esquecer homeopáticos e vamos fazer o quê? Vamos massajar. Podemos massajar com o dedo. Às vezes vocês dizem, mas Joana, com o dedo, se eu ponho lá o dedo, levo uma trinca, acaba-se já as massagens e já não consigo fazer nada. Ok, então muitas das vezes quando o bebê é de toque, ou seja, gosta já de explorar, de agarrar, de levar coisas à boca, quando já iniciou aquela fase oral, ali por volta dos 4, 6 meses, é muito interessante oferecermos mordedores. Mas outro pormenor que é, os mordedores não são para nós gostarmos e acharmos giros, que são um brócolis, que é um abacate, que são, percebem? Ergonomicamente. Realmente temos que pensar que o bebê tem que conseguir ter destreza na mãozinha para o agarrar, porque senão, o que é que vocês muitas das vezes me dizem em consulta? Joana, mordedor, já comprei toda a maneira e feitio e não ligou a nenhuns. Pois, porque nós estamos a olhar e a comprar pelo bonito ou por aquilo que achamos que isto vai funcionar. Mas na prática nós temos que pensar o que é que o meu bebê vai conseguir agarrar, ok? E o que eles conseguem agarrar melhor são os mordedores designados de mordedores verticais. É como se fosse uma escova de dentes, mas em vez de ter cerdas, aqueles cabelinhos, tem uns piquinhos de silicone. E eles conseguem muito bem levar à boca e coçar, morder, trincar, chupar na zona para aliviar o rompimento e acelerar o processo. Portanto, isto vai aliviar com certeza ao bebê, ok? Se não, podemos ser nós a massajar com o nosso dedo, está bem? Higienizamos a mão e massajamos ali a gengiva. Ou ainda, tudo o que é fresco e frio, porque vai fazer com que haja um acúmulo de sangue ali na zona onde o dente precisa para romper, para ter mais força e aceleramos o processo e minimizamos o desconforto do bebê. Portanto, isto é fundamental. E agora vou recuar ainda um bocadinho mais no tempo, que é até a época da gravidez, porque também é uma coisa que nós ouvimos muito falar às grávidas, os dentes vão sofrer, vão passar mal, tenham cuidado, vão enfraquecer. Eu assumo, até em tempo de pandemia eu fui para o dentista, porque com medo que alguma coisa acontecesse, eu não... Se há coisa que eu tenho muito amor é aos dentes, não, deixa-me ver se isto continua tudo bem. E atenção, Joana, só dizer, nós já fomos ao dentista com a Amélia e o dentista pediu ao André para baixar a máscara e disse logo, é mesmo filha do pai, é igual. E portanto, André, desculpa, mas foi a própria dentista que atestou que a Amélia é tua filha. Joana, foi uma piadas à parte. E havia dúvidas, o maxilar era igual. Mas tanta coisa boa que eu tenho, ela foi os dentes, não foi esperto da rapariga, não foi? E Joana, para as grávidas que nos ouvem, que conselhos é que se deve dar? É um mito ou realmente há casos em que a gravidez, pelas alterações hormonais, pode realmente afetar também esta parte da dentição? Sim, de facto pode e afeta na sua grande maioria das vezes. Afeta por diversos fatores. Primeiro, porque o nosso sangue está a bombear para mais do que só para nós, não é? Portanto, para mais outro ser que estamos a gerar, portanto, há um aporte sanguíneo e uma produção muito maior. Com isso vamos ter necessidades nutricionais também por vezes maiores de alguns nutrientes e déficits vitamínicos e outra coisa muito importante que é as alterações hormonais, não é? É inevitável. Portanto, quando nós temos alterações hormonais, a nossa gengiva pode inchar, ficar inflamada e haver um sangramento muito grande, até porque muitas das vezes também temos enjoos durante a gravidez, portanto, claro que vai haver aí uma série de situações em que o ambiente ideal para o desenvolvimento de problemas dentários vai ser muito grande. Portanto, se nós estamos no século XXI e fala-se muito, e a preocupação é, estou grávida, tenho que ir fazer suplemento vitamínico, tenho que fazer o ferro, tenho que fazer o ácido fólico, mas ninguém se preocupa com o, caramba, estou grávida, então se calhar vou ter mesmo que resolver estas questões ou antes de pensar em engravidar, ou se engravidou e aparecem questões durante a gravidez a nível de saúde dentária,
Se tratamos tudo o resto, a boca não é para ficar esquecida. Até porque a maior parte das infecções que existem durante a nossa gravidez tem uma relação direta com o peso do bebê à nascença, com o facto de serem partos prematuros ou não, e até mesmo com a parte toda da hipertensão arterial que as grávidas muitas das vezes têm e que nos levam a partos provocados, portanto, antes do tempo, não é? Para garantir a nossa saúde enquanto mulheres e a saúde do nosso bebê que estamos a gerar. Portanto, realmente há muitas situações que têm relação direta durante a gravidez com a nossa saúde dentária. E depois há outra questão que é, a grande maioria das mulheres não procura os cuidados dentários durante a gravidez por receio, porque ainda há muitos mitos. Começando pela anestesia, não é? Começamos logo a pensar, será que eu posso levar anestesia durante a gravidez? Podem. E devem, porque não é para doer ir ao dentista, ok? Há estudos que nos mostram que há mulheres que acabam por pedir, ou pacientes que acabam por pedir aos seus médicos para não usarem anestesia. Ai não, porque eu tenho receio, eu prefiro aguentar, vamos lá, tal, tratamos. Só que o que é que acontece? Todo o stress que nós estamos a provocar no nosso corpo ao nosso bebê está a ser muito pior do que o efeito de um anestésico, que é um tubinho pequenino e que só chega à parte do nosso bebê uma coisa mínima daquele anestésico. Portanto, podemos e devemos levar anestesia, claro que há anestesias específicas para grávidas, não é? Como é óbvio, pronto. Estou a falar assim tudo muito por alto, senão não me calava aqui durante horas, que eu adoro isto. Portanto, pode perfeitamente e deve usar anestesia e pode perfeitamente e deve fazer tratamentos para minimizar todas as bactérias ativas que estamos a engolir durante a nossa gravidez, porque a boca, nós engolimos cerca de, não sei precisar, mas sei que há à volta de 6.200 e qualquer coisa vezes por dia. Portanto, quando nós estamos grávidos, já quando não estamos já é preocupante, mas quando estamos grávidos e temos alguma infecção ativa na nossa boca, seja ela a nível das gengivas, do osso, que segura os nossos dentes em boca, dos dentes em si, abscessos e tudo mais, se não for tratado, o que é que acontece? Estamos a colocar em risco o nosso bebê. Desnecessariamente. Portanto, é para tratar, sem dúvida. Se calhar até devemos chegar àquela fase, ir ao dentista tem que deixar de ser estético. Mas muitas vezes nós achamos que vou ao dentista para ficar mais branco e não pensamos na saúde oral, não é? Super, super, concordo muito. Felizmente, aqui a parte das redes sociais e desta informação que principalmente na parte da pediatria, que os pais e os cuidadores acabam por beber, por receber, conseguimos começar a desmistificar aqui um bocadinho isto. A parte estética. Até porque muitas das vezes, logo na primeira consulta, isso é uma das frases que para mim é sempre muito abordada, que é a minha preocupação aqui com a saúde do vosso bebê ou do vosso filho não é a parte estética, é a parte de crescimento, de desenvolvimento, de educação de hábitos, de rotinas boas para vocês conseguirem passar para os vossos filhos, não é? Portanto, esqueçam a parte estética durante a gravidez, nas crianças, nos adultos. Quanto mais cedo forem, quanto mais frequentemente formos, melhor. Dói menos, gastamos menos dinheiro, portanto, e tudo flui, temos experiências boas, não é? Portanto, André, uma higiene oral. É o que eu estou a dizer, isso vai ser para mim. Eu estava a ter que ir andando, eu tenho uma consulta às 5, eu tenho que abandonar. Joana, voltando então um bocadinho aqui para esquecer do André. Já com os dentes cá fora, falamos da lavagem dos dentes, algo muito importante para todo o vosso trabalho. O que é que dizes ser essencial, não devemos esquecer na lavagem dos dentes e o que ter em consideração na escolha da pasta e da escova? Então, a partir do momento em que nasce o primeiro dente em boca do nosso bebê, a escovagem tem que começar a acontecer, ok? Escovagem com escova. Esqueçam aquelas dedeiras que têm aqueles biquinhos de silicone. Portanto,
tudo o que é de silicone, na prática, não remove os restos alimentares da superfície dos dentes. Portanto, a partir do momento em que temos o primeiro dente que seja, é para comprarmos uma escova pequenina, com uma cabeça o mais pequenina possível, farfalhuda, com muitos cabelinhos e muita maciazinha. Porquê? Porque é que estas características não podem ser esquecidas? Porque o bebê vai estar numa fase oral. A boca é por onde ele está a conhecer e a descobrir o mundo. Portanto, é muito importante que seja confortável ao bebê a escovagem dos dentes, para isso não ser mais um tema e mais uma questão para dificultar essa rotina. E depois deve acontecer sempre 2 vezes por dia, mesmo que seja só com um dente em boca. De manhã, deve acontecer a seguir à primeira refeição do dia e à noite a última coisa a fazer antes de ir para a caminha. Ok? A pasta deve ter, no mínimo, 1000 ppm de flúor. E aqui entramos noutra temática que também dava pano para mangas, que é a questão da toxicidade do flúor, que eu recebo muito esse feedback em consultas. Realmente o flúor é tóxico para a nossa saúde, mas também temos a segurança médica, porque já temos evidências científicas disto, que se a pasta for colocada por nós, por um crescido, desde sempre, a pasta é um medicamento, ok? O flúor é tóxico, como tanta informação existe hoje em dia sobre isto. Portanto, para utilizarmos, a criança não pode estar a comer pasta nem por brincadeira, nem porque gosta. Não pode. Nós também não damos um frasco de Benuron aos nossos filhos para eles estarem a brincar. Pronto, é um bocado isto. Portanto, é mesmo importante esta informação, porque realmente há muita gente que me diz, mas ele gosta tanto de estar a brincar com a pasta, e é muito importante perceber que aquilo é um medicamento, que é para a nossa saúde oral. Pronto. Portanto, a quantidade de pasta deve ser, no mínimo, um grãozinho de arroz, muito pequenino, ok? E às vezes até é difícil tirarmos essa quantidade tão pequenina, portanto eu às vezes até recomendo, quando estão a abrir a pasta pela primeira vez, antes de tirar aquela películazinha que aparece a proteger o tubo, furem só, dão um piquinho com um palito. Pronto. E assim fica tipo um orifício muito pequenino e facilmente conseguimos então dosear esse grão de arroz necessário e controlado. E depois outra coisa muito importante que é, não há água nenhuma para lavar dentes. Nem molhar a escova antes, nem molhar durante, muito menos depois estar a bochechar. E uma coisa muito gira, sabem o que é? É que isto não é só para a pediatria. É para todos. Isto foi um guideline. Estou a aprender a lavar os dentes. Aos 33. Mesmo. Porque nós adultos tivemos muitos anos a informação e aquela coisa do copinho, da água no final, não é? E muitas das vezes eu noto que vocês chegam à consulta cansadíssimos porque, ele já sabe bochechar. Estou aqui ao início, antes de eu começar a abordar a temática, ele já sabe bochechar, já escova, tal. Depois no final dizem, o quê? Eu ando a fazer tudo mal. Eu ando estes anos todos a fazer tudo mal. Não são estes anos todos. Isto é um guideline que saiu cerca de 2017, quando se percebeu realmente os níveis de toxicidade do flúor, e este facto de não haver água é exatamente para isso, é para minimizarmos os níveis de toxicidade do flúor, ok? Porquê? Porque percebeu-se que se não existir água na escovagem, a moléculazinha do flúor vai aderir muito melhor à superfície do nosso esmalte dentário, que é a camada mais exterior dos nossos dentes. Portanto, vai ser muito mais absorvido, portanto, os benefícios são potenciados e os malefícios acabam por ser minimizados para a nossa saúde no geral. Portanto, isto é uma escovagem informada, consciente e altamente preventiva. E no meio disto tudo, tornar este momento ainda divertido é possível. Com certeza. A Amélia não ouve este podcast, ainda é pequena, ainda bem, não é? Senão metíamos em tribunal, mas nós brincamos muito com ela, que ela primeiro faz essa parte, a mãe ou o pai lava os dentes e a seguir ela quer ser ela a lavar os dentes. Então nós fingimos que pomos pasta, até com tampa, que ela não percebe a situação, não é? Pomos a pasta e ela lava os dentes a seguir com a pasta imaginária. Portanto, Imitar os pais, é um imitar bocadinho os esse pais. jogo. Sim. É isso mesmo. Eles são esponjas e acabam por beber tudo aquilo que vê em nós, independentemente do seu perfil, do seu feitio. Com certeza que não vamos conseguir implementar uma rotina que nós não tenhamos. E a mesma coisa na alimentação, não é?
Portanto, nós queremos hoje em dia que as crianças comam legumes e brócolos e, não é, nas técnicas de introdução alimentar que se vê tudo espetacular ali, os alimentos todos, mas depois quer dizer, não vai durar muito tempo se o nosso exemplo para eles não for igual, não é? E na escovagem é a mesma coisa. Portanto, se nós continuarmos a bochechar com água na casa de banho e tudo mais, claro que eles vão querer fazer igual. Portanto, a ideia aqui é sairmos da casa de banho, até mais ou menos, depende de criança para criança, mas normalmente eu recomendo saírem da casa de banho no momento da escovagem, para fugir da água principalmente, até por volta dos 4 anos, 5 anos. Pronto. Façam sentados no sofá na sala, quanto mais confortável o bebê e a criança estiverem, e quando eu digo confortável é com a cabeça apoiada, portanto, sentados com a cabeça apoiada, mais e melhor vão colaborar, ok? Portanto, isto é logo um truque que faz muita diferença. E depois, portanto, um sítio que seja prazeroso para o bebê, que nós sabemos à partida que vai ser um sítio giro e que vai estar distraído. Portanto, na sala, na cadeirinha de alimentação, no muda-fraldas quando gostam de estar deitados, na cama, já deitados à noite, não vamos sujar nada, não vamos sujar nada. Pronto, portanto, é mesmo onde der e onde a criança estiver mais confortável. E depois há outra coisa muito gira que é, chegamos àquela fase, não sei se a Amélia já chegou a essa fase, que é a do já está. São 2 segundos e já está. Sim, ela é super eficiente na lavagem. Mesmo assim, nós vamos dizendo, Amélia, ainda não lavaste, já está no seu segundo processo, mas Amélia, ainda não lavaste atrás, Amélia, lá mais atrás, Amélia à frente, sorri. Então ela vai entrando neste jogo. Mas sim, até porque é como tu disseste, aquela pasta dos dentes é apetecível para eles. E tem de se explicar, Amélia, a pasta não é para comer, é para tirar os bichinhos dos dentes, mas ela ainda está ali a gerir aquele conflito de interesses. Uma coisa boa para eles não chuparem logo a pasta toda quando nós começamos a ajudá-los a escovar dentes é enterrar bem a pasta lá para dentro das cerdas da escova. Pronto, porque assim fica sempre resíduos lá para dentro. No momento em que depois nós vamos fazer os movimentozinhos para a escovagem, aquilo acaba por fluir. Portanto, sim. Este episódio é só técnicas maravilhosas que eu não conhecia nenhuma. Joana, tinha aqui uma dúvida sobre a chupeta e os dedos, e são efetivamente inimigos no desenvolvimento, um bom desenvolvimento neste campo? E se sim, de que forma é que podemos minimizar os efeitos causados? Boa, então vamos lá. Realmente aqui, só para falar do dedo e da Xuxa, também ficaríamos horas. Mas eu vou tentar resumir isto aqui de uma forma muito prática, que eu gosto muito de tudo muito prático e muito simples. Então, as Xuxas existem para ser usadas, ok? Para nós, cuidadores, muitas vezes precisamos ali de um pacifier, não é? Portanto, de um tranquilizador para o nosso bebê. E muitas das vezes também temos bebés que são o que nós designamos bebés de necessidades elevadas de sucção, são os high need babies, que precisam muito da sucção para se conseguirem autorregular, e aí uma Xuxa também vai ajudar com certeza esse bebê. Pronto, está tudo muito bem. O dedo aparece muitas das vezes a nível intrauterino, portanto, ainda nós andamos a fazer ecografias e já temos o nosso bebê a tirar uma grande fotografia de dedo na boca, a aprender e a desenvolver a arte de succionar. E está tudo bem. Aqui a grande questão é percebermos que há timings e que há timings ideais que nós sabemos que ali a partir dos 18, 24 meses, quer seja uma chupeta, quer seja um dedo, vão começar sim a ter alterações, não é ter alterações, a ser prejudicial para o desenvolvimento dos ossos da face do bebê, dos maxilares e acima de tudo das funções da boca. A boca serve para nós mastigarmos, para nós comermos, para nós conseguirmos respirar e para conseguirmos engolir. Portanto, estas 4 funções, quando os músculos que participam nelas não têm a tonificação suficiente, a força muscular suficiente para as executar, elas vão ser executadas de qualquer forma, porque o bebê vai continuar a crescer e a desenvolver e com o hábito de chuchar no dedo ou com uma chupeta na boca.
vai um bocadinho muito além disto. Portanto, nós temos que perceber que se a criança precisa de uma chupeta, o que é que nós podemos fazer para tentar minimizar as consequências? Os timings que nós sabemos medicamente que devem ser respeitados para a remoção, mas depois temos também a nossa vida toda a acontecer, que é, muitas das vezes, se calhar dos 18 aos 24 meses, estamos ou a mudar de casa, ou andamos mais estressados em casa, ou alguém tem um problema de saúde, enfim, emocionalmente não estamos estáveis para conseguir passar a confiança ao nosso filho de que chegou a hora de removermos este hábito, porque eu vou-te dar as ferramentas para tu te conseguires autorregular de outra forma. Porque a partir de agora já é prejudicial para o teu crescimento e desenvolvimento. Pronto. Portanto, isto na prática não é assim tão linear como nós passamos a informação. Portanto, isto tem que ser tudo e deve ser tudo feito com conta, peso e medida, a remoção. Às vezes também me perguntam muito, Joana, o que é mais prejudicial, a xuxa ou o dedo? Inevitavelmente, aquilo que a ciência nos mostra é que o dedo é menos prejudicial para o desenvolvimento craniofacial dos maxilares, ou seja, impacta um pouquinho menos nas funções, naquelas 4 funções da boca, ok? E depois temos outra situação, que é o dedo nós conseguimos tirar, ou seja, enquanto a criança está a brincar, precisa das mãos, então não vai estar a chupar no dedo. A realidade é esta. Portanto, vai recorrer ao dedo para adormecer em áreas muito específicas, em alturas do dia muito específicas que nós conseguimos identificar muito bem. E isso dá-nos ferramentas para nós conseguirmos então intervir de outra forma para que ela deixe de chupar o dedo nessas situações e damos-lhe outras bengalas emocionais para ela conseguir regular-se e deixar de chupar o dedo. Na Xuxa, a Xuxa está na boca enquanto está a falar, portanto altera logo a parte toda da dicção, e está na boca enquanto o bebê está a brincar. Às vezes estamos a ver pais a passarem na rua com os carrinhos, a passear os seus filhos, e eles vão muito sossegadinhos ali no relax, com uma Xuxa na boca, quando numa altura em que não iriam precisar daquela espeta, porque depois é muito fácil cair nisso. É muito fácil cair naquela coisa do está com a Xuxa na boca e vai ficando. E realmente, se a Xuxa for bem usada, e o bem usada é especificamente para o bebê adormecer, especificamente quando o bebê se magoa, especificamente para o bebê quando não está a conseguir emocionalmente estar numa situação de stress, a Xuxa existe para isso, ok? Até aos 18, 24 meses. Mais do que isso, começa a ser muito mais prejudicial. Portanto, quanto mais vezes o bebê está de Xuxa e de dedo na boca, mais são as alterações provocadas craniofacialmente e naquelas funções da boca. E as tetinas encaixam-se nesse quadro ou podemos, digamos assim, diminuir um bocadinho a carga associada? Ou é igualmente mau? As tetinas, quer sejam elas nutritivas ou não nutritivas, que nós medicamente designamos assim, ou seja um biberon ou seja uma Xuxa, é uma tetina. E o grupo de músculos que os bebés usam para succionar, para chupar, são os mesmos. Pronto. Portanto, e os biberons também. Idealmente, e hoje em dia já temos muita informação que nos leva a que realmente ali a partir dos 2 anos é o timing de vamos tentar começar a minimizar este biberon, principalmente quando usam biberons durante a noite porque fragmenta muito o sono, ou seja, a criança habitua-se a ter aquele biberon durante a noite, a criança habitua-se a beber leite durante a noite, que muitas das vezes não é o leite materno, porque o leite materno nós sabemos que tem capacidades de inativar as bactérias que destroem os dentes, mas o leite, os outros leites não. Portanto, é um comportamento de risco para a saúde dentária. Portanto, há muitos bebés que infelizmente eu tenho que levar ao bloco operatório porque já não temos outra solução, porque andaram a beber o leitinho durante a noite e porque eram muito pequeninos e achavam que ainda não era necessário lavar os dentinhos. E claro que a coisa vai dar para o torto, não é? Porque são infecções atrás de infecções, o bebê não consegue comer, o bebê não consegue começar a articular os sons da fala, muito menos respirar em condições, e é todo um cocktail de complicações. Ou seja, aqui sem julgamentos, porque há imensos casos em que não é possível amamentar, a mãe não se sente confortável para amamentar, o que for, aqui sem julgamento nenhum, mas olhando para este quadro, a amamentação tem um papel, digamos assim, quase que o ideal.
está mesmo, parece que construída para corresponder às necessidades sem comprometer o desenvolvimento de outras áreas, digamos assim, como é este caso da dentição. Sim, Ana, sim, de facto, a amamentação é o primeiro aparelho dentário que uma criança pode receber, ok? Porque cada vez que vai à maminha, vai estimular os músculos de forma correta para induzir e favorecer o crescimento de forma correta dos maxilares, do narizinho, dos tímpanos, portanto, aprender a respirar bem pelo nariz, ok? A língua, que é composta por 16 músculos, conseguir ter a força suficiente para estimular, não é, a produção de leite cada vez que o bebê vai à maminha. Por isso é que eu acho que hoje em dia, e eu fui mãe há quase 8 anos, portanto, na minha altura não havia nem metade da informação que há hoje em dia, e a coisa ainda era mais complexa. Hoje em dia, eu acho que nós estamos a ser todos uns privilegiados neste sentido, que é, há um profissional específico para quando a criança, o osteopata, quando temos alterações da cabecinha dos bebés, temos a parte da enfermagem que nos ajuda a ensinar como é que o bebê deve abocanhar a maminha, ou como é que nós devemos de o posicionar, não é? Que às vezes são pequenos pormenores, que às vezes estamos ali num drama para não conseguir amamentar, que é tudo minimizado. Portanto, sentir este apoio, ter este apoio, e felizmente hoje em dia já há tantos profissionais atualizados nas diferentes áreas, na minha, da medicina dentária pediátrica, na osteopatia, na terapia da fala também, eu trabalho diretamente com terapeutas da fala, lá está, que são específicas para recuperar as alterações provocadas por tetinas, não é? Ou por crianças que têm um padrão de respiração muito alterado, pronto, porque são mais alérgicas, têm rinites, têm sinusites, têm, enfim, ou até mesmo alterações logo craniofaciais, o narizito que nasce com um desviozinho aqui do septo. Há uma série de situações que realmente conseguimos hoje em dia reverter, ajudar para minimizar então as complicações que existem durante a amamentação. Mas a amamentação é ouro para o desenvolvimento e para controlar a genética que os nossos bebés recebem, não é? Porque no nosso tempo não havia nada desta informação, portanto, inevitavelmente vamos ter alguma genética que não há de ser a melhor. Portanto, sabemos medicamente que com estas coisinhas todas, com estas intervenções multidisciplinares das diferentes áreas, assim que o bebê nasce, coisas muito simples, conseguimos então reverter este processo todo e estimular o bebê a crescer de forma correta e a facilitar a amamentação, facilitar remoções de xuxas, de dedos, enfim, uma série de situações, até mesmo na aceitação alimentar, porque isto está tudo relacionado. Eu vou ser eu que vou terminar a conversa com 2 perguntas que se calhar são mais para mim do que para a Amélia, mas faço em nome da Amélia. A primeira é: quando é que se deve ir pela primeira vez ao dentista? E como é que se consegue criar uma boa relação para, como eu, não exista medo de ir ao dentista? Ótimas questões. Então vamos lá. A primeira consulta está preconizada que aconteça durante o primeiro ano de vida do bebê. E eu às vezes quando digo isto ainda sinto muita dificuldade de perceberem, porque às vezes dizem, então mas durante o primeiro ano é quê? É depois dos 12 meses? Não. É a partir do momento em que o bebê nasce até aos 12 meses. Independentemente do bebê ter dentes ou não, a primeira consulta deve acontecer nesta janela. Ok? Porquê? Porque assim vocês vão receber toda a informação detalhada, específica para o vosso bebê, para a vossa rotina diária, porque independentemente de tudo aquilo que lemos na internet, é tudo muito generalizado. Portanto, é muito importante que, ok, é bom para vocês terem aqui um guia até irem à consulta, mas depois na consulta vocês vão receber tudo muito mais detalhado, muito mais adaptado a vocês e à vossa família e às vossas necessidades. E depois, nessa primeira consulta, é muito importante que se venha o mais relaxado possível. E muitas das vezes o acompanhante faz toda a diferença. Portanto, quando são bebés pequeninos, gostam sempre de vir os dois, a mãe e o pai, na maior parte das vezes. Mas depois é muito importante que quem vá acompanhar o seu bebê seja o mais descontraído dos dois, ou que tenha tido melhores experiências dos dois. Porquê? Porque influencia diretamente. Diretamente, ok?
Portanto, Mas está justo, o André faz a parte das vacinas, eu faço a parte Eu ia da dizer, vacina dentária. confesso, Tem que quando fomos nessa primeira consulta, eu não consegui entrar. Ajudaste muito, foste brincar com a Amélia lá para fora enquanto eu estive a Verdade. absorver a informação depois. É, Portanto, cada um é. teve a sua missão. é isso mesmo. Cada um tem a sua missão, é isso mesmo. Até mesmo em casa, depois nas rotinas e tudo, é muito giro perceber que, sei lá, às vezes de manhã é o pai que lava, à noite é a mãe, ou à noite já conseguem estar os dois, então já conseguem fazer uma rotina um bocadinho diferente. Portanto, isso faz muita diferença e é muito benéfico. E respondendo à outra pergunta de como é que podemos então, enfim, minimizar as experiências menos boas, é realmente começar o quanto antes. Quanto mais de pequeninos as crianças se habituarem a ir ao dentista, melhor se vão sentir, mais confiança vão sentir porque já sabem o que é que as espera na consulta, portanto a coisa flui muito mais naturalmente. E depois, porque conseguimos ir fazendo um trabalho de prevenção, não só em cadeira, mas também para vocês em casa ir adaptando as necessidades, e com isto conseguimos minimizar o aparecimento de complicações. Portanto, minimizando o aparecimento de complicações dentárias, claro que, ou até mesmo quando surgem, são coisas muito mais fáceis e detectadas muito mais precocemente, portanto a coisa flui com um tratamento muito mais simples e muito menos interventivo. Portanto, na prática, corre tudo muito melhor. Quando já temos, eu às vezes também recebo muitas crianças que já vieram de más experiências anteriores, e uma das coisas que eu gosto sempre de sentir é que quando me procuram, eu vou conseguir resolver o problema e vou conseguir tratar aquela criança de por onde der. Porque os pais já vêm desesperados, já não sei o que é que hei de fazer, já os pais vêm estressados, as crianças já entram estressadas, portanto, isso é uma das coisas que me dá mais gozo de trabalhar. E isto para vos explicar que, mesmo quando há estas situações, às vezes eu preciso dar consultas, até na recepção. Portanto, no chão, onde Eu for já ouvi confortável. histórias que, da verdade, desculpa, Joana, só para vos prestar uma homenagem, porque eu já ouvi histórias de médicos, dentistas, que atenderam crianças no chão. Às vezes, lá está, porque era a única forma de os observar, porque era a maneira que eles estavam, e fizeram isso. Portanto, isto é quase uma homenagem a um agradecimento, porque só assim é que se consegue desconstruir um bocadinho estes medos e tornar isto tudo mais fácil e mais natural. É mesmo verdade, Joana, por isso obrigada. Sim, é verdade, e faz toda a diferença. E procurarem também um profissional em quem confiem. Porque quando vocês entram e estão naquela, ai, não sei, não conheço ninguém que tenha vindo, disseram que era bom, mas eu não me estou a identificar, porque realmente às vezes o que é bom para o nosso casal amigo pode não se identificar connosco. Portanto, não é por aí. Nós temos que procurar um profissional que se identifique connosco. Não é? Independentemente de sabermos que o outro também é um ótimo profissional, e já me aconteceu isso com os pediatras dos meus filhos. Portanto, o primeiro era ótimo, estava tudo ok, mas eu não me identificava. Então vamos passar para o outro, está tudo bem. Pronto. E isso é logo meio caminho andado para vocês, pais e cuidadores, estarem muito mais descontraídos. Portanto, eu fico muito, muito grata quando vocês entram e quase que me dão a criança, diz, trate, faça, eu sento-me aqui tranquilo, vou fingir que estou distraído no telefone, está tudo bem. Portanto, a criança fica com uma segurança brutal dentro do gabinete, brincamos até mais não, já ficamos amigos, portanto eu já consigo fazer aquilo que eu preciso, quer seja só observar, quer seja lavar os dentes, quer seja tratar alguma lesão de cárie que possa existir, ok? Ou só mesmo trabalhar a parte emocional. Portanto, é muito importante procurar sempre um profissional com que nós tenhamos realmente empatia e a segurança para o bebê e para a criança do que é que vai acontecer. Uma coisa gira é que na minha consulta acontece sempre a mesma coisa. Eles já sabem que entram, vão brincar e só depois de brincar é que vão para a cadeira e depois da cadeira, que pode existir ou não, às vezes é no chão ou na cadeira, depende do dia, às vezes andamos um bocadinho para trás para depois podermos avançar mais para a frente. E depois, no final, se portaram bem, corresponderam às expectativas esperadas, então recebemos uma recompensa. Portanto, eles já vão, na segunda vez, à procura da recompensa. Vamos acelerar isto tudo, porque eu quero ir lá à caixinha do presente.
Muito E, bom. e na escovagem vocês também podem fazer isto, que é dar-lhes previsibilidade. Ou seja, por exemplo, se vocês arranjarem sempre, independentemente de vocês estarem cansados ou a vossa filha cansados, se houver sempre a escovagem de manhã e à noite, não correu bem a da manhã, à noite vai correr melhor, mas não desistiram, ok? É muito importante não desistir, porque senão a criança vai perceber que tendo aquele comportamento que vocês vão desistir, não é? Portanto, rotina, manhã e noite. E com uma música sempre a tocar, vai-lhe dar a previsibilidade de, ok, esta música está a tocar, já sei que me vão estar a mexer na boca e que vamos estar a lavar dentes. E depois é a duração, não é? Aquela coisa do já está. Não, ela vai perceber que naqueles 2 minutos, que normalmente quase todas as músicas têm, naqueles 2 minutos em que a música está a tocar, enquanto a música estiver a tocar, a minha mãe ou o meu pai vão-me estar a escovar os dentes. E está tudo bem. Há um estudo muito giro que mostra que ao fim de cerca de 21, 24 dias disto estar a acontecer, que automaticamente a criança já tem a segurança de colaborar muito melhor na escovagem. Portanto, guardem esta dica que é realmente muito, muito boa. Joana, é como dissemos, nós aprendemos para ela, e eu tenho a dizer que esta conversa foi uma conversa de sorriso, assim, daqueles bem grandes, bem abertos, e comprova-se, Joana, grande fada do dente, obrigada. Obrigada de coração por esta oportunidade que foi conversarmos e partilharmos dicas que são tão simples, mas que podem fazer tanta diferença a cuidarmos da saúde oral dos nossos miúdos, mas também da nossa, porque também prevenimos outras situações mais chatas, mais complicadas e que nos afastam e que é tão errado. Nós temos de ir ao dentista, nem que seja para dizer olá e fazermos uma higienização. Por isso, muito, muito, muito obrigada, Joana. E eu tenho que dizer que foi a consulta que tive menos medo de todas da ida ao dentista, foi quando eu estive mais calmo. Nervoso, embora, porém, mas calmo. Tenho que começar a colocar a música a tocar. Sim. E os Acho que vou testar fones. isso com o André e não com a Amélia. Exato. Boa. Depois dê-me feedback. Sim, sim. Eu sou a criança da relação, eu sou a criança da família, neste caso. Sim. A Amélia é muito mais adulta. Sim. Obrigado, Obrigada Joana. por tudo, Joana. Obrigada de coração. Obrigada eu e boas escovadelas. Obrigada. Até à próxima, Joana. Obrigada. Beijinhos. Digam-nos, por favor, que não sabiam que era desaconselhado bochechar com água depois de lavar os dentes. Vamos fazer um questionário sobre isto amanhã. É que nem pensem que vamos deixar isto passar. E cá em casa começámos logo a mudar hábitos. Escusado será dizer que volta e meia ainda nos esquecemos. Foi uma conversa muito bem disposta, muito sorridente. Diríamos mesmo, eu digo sem dúvida nenhuma, que foi a conversa mais agradável que alguma vez tive com um dentista. Tão boa que não imaginam a pena com que ficámos ao descobrirmos no final que o microfone do André, novo e que tínhamos testado, resolveu falhar. Por isso, peço desculpa, não foi qualquer problema com dentes, não foi mesmo. Foi isto, desculpem. E obrigada, mais uma vez, à Joana, que com tanta doçura nos deixou esclarecimentos e conselhos tão úteis e nos fez voltar a acreditar na fada dos dentes. A fada que cuida dos dentes, não da outra, daquela que dá coisas em troca de dentes, sabem? Piadas à parte. Ouçam esta conversa e se estiverem para aí virados, recordem outras conversas, outros ensinamentos com outros convidados. Está tudo nas plataformas habituais. É como aquela consulta de rotina, sabem? De X em X tempo, é passar pelo Spotify, YouTube, Google Podcast ou então o Apple Podcast. É à vontade do freguês. E nós voltamos para a semana com uma conversa muito especial sobre uma história de vida que nos faz pensar sobre coragem e sobre como tudo poderia ser mais fácil se soubéssemos verdadeiramente fazer da tolerância, do respeito e do fascínio pela diferença formas de estar na vida. Amigos, vamos chorar tanto, mas tanto, eu chorei. Pronto, e vamos, mas é um choro bom, é um choro bom. E também nisto, graças às experiências que temos o privilégio de ir encontrando e de ir chorando e sorrindo com elas, vamos tentando ser, todos os dias, claro, melhores pais à experiência.